Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só, para você não perder muito tempo e ficar bem informado sobre o Santos. Eu até vou olhar minha colinha aqui, porque são muitos assuntos. Vou falar da provável escalação para Santos e Atlético Mineiro, o desfalque que o Peixe vai ter, como tem sido os treinos do Vojvoda, a opinião do Neymar e se o Neymar estará à disposição contra o Galo no domingo, a situação do Ilharão, como chegou o Alexis Duarte, também sobre o Bilal Brahimi e mais informações sobre a SAF do Santos, tudo isso neste vídeo, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Estamos chegando a 50 mil por aqui, eu estou ansioso para bater essa marca e tem muita gente que assiste meus vídeos sem estar inscrito, então pô, é muito rápido, é só apertar o botão. Você também pode curtir, comentar, dar o hype e ativar as notificações. É tudo gratuito, ajuda muito esse canal a continuar crescendo. E você também pode se tornar membro. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo, na descrição, tem um link que te leva direto para lá. São os níveis bronze, prata e ouro, benefícios e valores diferentes. E você pode até ter um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas diretamente comigo. Mas indo para as informações, eu vou começar falando da provável escalação do Santos para enfrentar o Atlético Mineiro. Como eu trouxe na live aqui do canal em primeira mão na terça-feira, o Vojvoda testou o Vitor Hugo como titular e fez outros testes. Ele não definiu uma escalação, isso vai rolar no treino deste sábado, o último antes da viagem para Belo Horizonte, mas ele deu vários sinais do que pode ser a escalação. Só que não teve aquele treino tático onde os caras ficam 30, 40 minutos com o mesmo time, simulando um jogo. Teve sempre muitas substituições e também variações táticas, o que é um diferencial do trabalho do Vojvoda, algo que não vinha acontecendo com o Kleber Xavier, com o próprio Caixinha, com o Carille, enfim. A provável escalação tem o Gabriel Brazão no gol, obviamente. O Mike se recuperou de um incômodo muscular e voltou a treinar como titular. O Igor Vinícius vinha treinando. Existe uma pequena dúvida, mas eu acho que o Mike começa. A defesa também tem uma dúvida. Adonis Frias ou Zé Ivaldo. O Adonis treinou na maior parte do tempo, mas o Zé também tem entrado. O Adonis ainda se adaptando. Eu creio que vai ser Adonis e Luan Pérez, mas o Zé Ivaldo também tem chance de ter outra oportunidade ao lado do Luan. Na defesa, na lateral esquerda, o Escobar. O Souza tem treinado sim entre os reservas. No meio campo, João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Neymar. O Santos tem variado entre um 4-4-2 e um 4-3-3, com o Vitor Hugo preenchendo um pouquinho mais o lado direito, Guilherme mais pelo lado esquerdo e o Lautaro de referência. Então é um meio campo um pouco mais preenchido, com Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Neymar, Guilherme e Lautaro. Cabalheiro também entrou várias vezes no lugar do Vitor Hugo, assim como o Tiquinho no Lautaro. Mas eu creio que o Santos vai ter 3 estreias. Adonis, Vitor Hugo e Lautaro. Essa é a possível escalação. E eu sei que vocês vão me perguntar sobre o Bom Tempo, e o Bom Tempo está fora do jogo. Vou abrir meu celular para não passar nenhuma informação errada para vocês, mas o Bom Tempo está fora desse jogo contra o Atlético Mineiro e também pode ficar fora do jogo contra o São Paulo. Ele sofreu uma lesão grau 2 no adutor, que é um músculo da coxa. Ele já está em tratamento há alguns dias, a estimativa de retorno é de 2 semanas, 14 dias a 20 dias. Ele faz esse tratamento já há 9 dias, então faltariam de 5 a 11 dias, 2 dias para o Galo, não temos chance, depois mais uma semana para o São Paulo, ficaria no fim desse prazo, vamos ver como o Bom Tempo evolui, mas fato é que Gabriel Bom Tempo está fora contra o Galo e é dúvida para o clássico contra o São Paulo, então um desfalque de última hora é o Gabriel Bom Tempo. Por isso que o João Schmidt tem treinado ao lado do Zé Rafael. Ele já vinha treinando mesmo com Bom Tempo à disposição, então não estranhem a ausência do Bom Tempo nessa escalação. O Rincon voltou da data FIFA, até foi testado, mas a tendência é que o João Schmidt e o Zé Rafael sejam titulares. Eu ouvi que eles têm treinado muito bem, que o Zé Rafael nunca correu tanto, que o Schmidt tem sido irreconhecível nos treinos em relação ao desempenho dos jogos, que o Vojvoda fez muito bem. E o Vojvoda gostou muito do segundo tempo contra o Fluminense, em termos táticos, de postura, de acuar o Fluminense, não sofrer contra-ataque. Ele acha que o Schmidt foi bem. Então,
acredito que sim, que seja Schmidt e Zé Rafael. Vamos ver se de fato essa nova dupla vai bem no jogo. E aí já falando dos treinos, né, comecei a falar para vocês, eu só ouço elogios sobre os treinos do Vojvoda. Só que isso é natural, né? Ah, fulano impressiona, os treinos do Caixinha também eram bons. Só que assim, eu não vi nenhum relato negativo. Geralmente você ouve relatos muito bons e outros ruins, ou alguns mais ou menos. Nesse caso, todos que eu ouvi, foram várias pessoas, me elogiaram. E aí eu soube também que o Neymar elogiou muito o treino do Vojvoda. Um amigo em comum com o Neymar me falou, cara, o Neymar tá adorando os treinos do Vojvoda. É um treino muito intenso, de muita variação tática. Ele é um cara muito simples no trato, mas complexo na parte tática. E eu falei, pô, será? Beleza. E aí tava conversando com outra fonte, ele falou, pô, tu não sabe, eu ouvi o Neymar comentando com fulano, que eu não vou falar quem é. O Neymar falou, nossa, meu, que treino da hora, hoje foi muito bom e tal. Então, Neymar está empolgado, os outros que eu ouvi estão, e eu contei na live e reforço aqui, que 2 jogadores estavam saindo de um treino nos últimos dias, conversando entre si, cara, eu tô morto, nossa, e o outro falou, meu, tá maluco, vou chegar e dormir. O treino foi muito pegado. Então, é uma sessão de treino, não foram 2 por dia, como muitas de vocês pedem, mas são treinos muito pegados, muito intensos. Então, parece que o Santos teve uma evolução tática e pode ter contra o Atlético Mineiro um pouco mais do que a gente espera da cara do Vojvoda. Talvez esse 4-4-2, não 4-3-3, ainda sem os 3 zagueiros, porque o Alexis Duarte não está à disposição. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas as referências sobre os treinos do Vojvoda são muito boas e eu recebi isso de várias pessoas, inclusive das próximas ao Neymar. Sobre o William Arão, eu trouxe aqui na live que se ele não fosse a campo, se não continuasse esse tratamento, o Santos cogitaria a rescisão. O William Arão tem ido para campo, mas não para treinar com bola, ele tem feito transição. Houve uma nova conversa com o Departamento de Saúde, vai rolar uma reavaliação na próxima segunda-feira, mas a tendência é que nos próximos dias ele volte a treinar com bola e existe até a chance dele ficar à disposição finalmente contra o São Paulo. Eu vou ler aqui a informação do Santos, tá? O Rodrigo Zogaib finalmente se pronunciou por meio da Santos TV, do site oficial do Santos, e aqui o Santos diz que ele teve uma lesão no músculo sóleo na panturrilha quando chegou, que seria esse músculo mais complexo de tratar. Se recuperou, foi pro jogo contra o Flamengo, relacionado contra o Mirassol, só que nos outros treinos voltou a sentir um desconforto na região e os exames confirmaram a persistência deste edema, né? Esse edema nessa região da panturrilha. E aqui se diz que ele está em fase final de recuperação, que vai retornar em breve aos treinos em campo com bola e que a expectativa é que ele esteja em breve à disposição do treinador. Nesse mesmo material sobre o Departamento Médico do Santos, as palavras do Zogaib, o Santos destaca a evolução do Neymar. O Neymar está confirmado para o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo com gramado sintético. O Santos confirma que ele teve aquele pequeno edema antes do jogo contra o Fluminense. O Santos notificou a CBF e tudo mais. E o Zogaib vê o Neymar em ótima forma, ainda numa ascendente e evolução constante. Estamos muito satisfeitos com a condição física. Então, acho que o Arão finalmente vai ficar à disposição em breve e o Neymar se vê melhor. Acho que dá para ver isso pelos vídeos, pelas fotos. Ele fisicamente está muito bem. Agora eu acho que é uma questão mais técnica de ajuste e talvez com melhor a tática do Vojvoda, o Neymar também cresça, lembrando que o Roleza está fora e que ele vai jogar como meia, mas também vai ser um pouco diferente do que se via, né? Porque tem 2 volantes só atrás, agora se o Vitor Hugo jogar com o meio campo mais preenchido, o Neymar pode ter mais companhia e também menos responsabilidade defensiva, não precisa voltar tanto para pegar a bola. Vamos ver se as coisas se encaixam, se essa evolução tática do Vojvoda de fato se vê em campo. Ainda sobre questões físicas, Alexis Duarte se apresentou na manhã desta sexta-feira, o reforço paraguaio do Santos. Inclusive, eu convido vocês a assistirem os vídeos tanto sobre o Alexis Duarte quanto do Adonis Frias, nesse quadro O Que Esperar, onde a gente traz opiniões distintas, eu analiso dados, a gente traz várias coisas para vocês entenderem mais dos reforços do Santos. Os materiais do Adonis e do Alexis Duarte já estão à disposição. Em breve eu vou trazer também sobre Vitor Hugo, Lautaro Dias e o Bilal Brahimi. No caso do Alexis, a gente falou com um jornalista russo. No caso do Adonis, a gente falou com um membro da comissão do São Paulo. Então, é um trabalho de pesquisa, de apuração, de muito esforço. Então, convido vocês a assistirem esse material que ficou muito legal
editado pelo Matheus Meza, com muito cuidado, com thumbs maravilhosas do meu irmão Giovanni Musetti. Então, são materiais muito legais para vocês conhecerem mais desses zagueiros que logo mais estarão atuando. O Alexis Duarte se apresentou hoje, estava na data FIFA pelo Paraguai, e o Santos iniciou seus exames. O Santos recebeu os documentos da Federação Paraguaia, do Spartak, mas agora vai fazer seus próprios exames, até para ter o próprio prontuário, suas próprias opiniões, informações. Tá tudo certo de questão física, mas como ele chegou em cima da hora, ele não fica à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro e pode estrear contra o São Paulo, quando talvez o Vojvoda lance os 3 zagueiros, que é uma ideia. Às vezes o Santos vai bem contra o Galo nesse esquema e não precisa trocar, mas o Vojvoda pensa sim em 3 zagueiros a partir da utilização do Alexis Duarte. O Bilal Brahim chegou, fez treinos individuais, em campo, não com o restante dos companheiros, e o Santos, até a gravação deste vídeo, às 17h22, estava resolvendo algumas questões burocráticas para anunciar. Eu ouvi que não tem nenhum problema que possa melar a negociação, mas vamos aguardar. O Covid está tudo certo, o Bilal Brahim treinando, pode ser que ele tenha sido até anunciado quando você está assistindo esse vídeo, mas o fato é que o Bilal Brahim também em breve vai estar à disposição. Ele vem de um período de inatividade maior. O Santos vai avaliar os treinos antes do jogo contra o São Paulo para ver se ele pode também ficar à disposição para o Clássico, beleza? Então foi escalação, desfalque do Bom Tempo, como tem sido os treinos, a opinião do Neymar, o Neymar à disposição, a situação do Arão, Alexis Duarte, Bilal Brahim. E agora eu falo sobre a SAF. Na live de terça eu disse que o Santos me falou, fontes diferentes do Santos me falaram que existem 5 empresas interessadas, mas que esse processo não vai ser feito a toque de caixa, que é para ser feito com calma, que é o futuro do Santos em jogo. E aí o Celso Pires, que é presidente da Comissão de Estatuto, tem falado que em breve vai rolar uma reunião oficial, dessa vez no Conselho, para que o Conselho comece a votar o novo Estatuto. E aí uma das dúvidas era se a votação vai ser em bloco ou individual. Então assim, o Santos vai votar primeiro no seu Conselho e depois nos sócios, as adequações do Estatuto. Então poderia ser só sobre SAF, só sobre redução do Conselho, só sobre outra coisa, ou se você tem que votar tudo de uma vez. Então, se tiver 20 mudanças e você não gostar de 2, você poderia votar sim porque você gostou de 18. O que o Celso Pires tem dito é que a votação vai ser em bloco, como sempre foi, mas que se algum dos artigos for reprovado no Conselho, vota-se apenas o que foi reprovado. Então vamos supor que, de novo, 20 sugestões sejam feitas ao Conselho. E aí o Conselho reprovou 19 e recusou uma. O Estatuto não é aprovado, volta para a Comissão de Estatuto, que reavalia esse artigo que foi reprovado e depois existe uma nova votação para que se concorde no Estatuto, nas atualizações. Então, ele diz que assim o processo vai ser mais rápido do que se fosse votar individualmente. Eu tenho minhas dúvidas, mas talvez diminua um pouco a preocupação, para que não passe nenhum jabuti, não passe nada que o sócio ou o conselho não queira por causa do bem maior, que seria a adequação da SAF. Eu estou muito atento nesse assunto, estou sempre falando com os conselheiros, com a própria Comissão de Estatuto. O Celso Pires até tem se pronunciado nas suas redes sociais, então se vocês quiserem, ele tem um perfil Celso Pires Conselheiro, se eu não me engano, onde ele tira esse tipo de dúvida. Eu acho que quanto mais democracia, mais informações, melhor. Se diz que a próxima reunião do Conselho poderia ter a presença da imprensa ou até a transmissão para os sócios. Então vamos cobrar, porque eu acho que esse processo não pode ser para poucas pessoas. O Conselho vota primeiro e o sócio tem que aprovar. Então se o sócio vai aprovar depois, por que o sócio não estar inteirado desde o início do processo? Tomara que o Santos corrija esse rito, porque é importante que todos tenham informação. Eu vou correr atrás e falar para vocês, mas acho que o Santos como instituição, o Conselho como Conselho, também deveria estimular isso, mas eu fico um pouco menos preocupado se essa votação em bloco voltar apenas para que se discuta um artigo, que não existe esse risco de que 19 artigos bons e um artigo ruim inviabilize algo maior, e aí o processo de adequação do Estatuto poderia ser embargado de alguma forma. Beleza? Esses foram os assuntos do dia, um vídeo de atualizações mais longo, eu falei que resumi e mesmo assim estamos chegando a 15 minutos por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final, reforço o pedido para que você se inscreva no canal. Neste final de semana, como vocês já estão habituados, vai ter um pré-jogo especial com aquela animação de escalação que vocês sabem que o meu editor Matheus Meza faz. Domingo, vídeo de pós-jogo, qualquer novidade, algo mais bombástico, fiquem atentos na aba comunidade, ali nos posts do canal, nos shorts ou até mesmo aqui.
Se pintar alguma coisa mais quente, eu volto para gravar para vocês. Beleza? Obrigado, bom final de semana a todos e até o próximo vídeo.